Opa, olha só. Essa é uma questãozinha que caiu na FEI, né? Qual a diferença de potencial VA menos VB entre os pontos A e B do circuito abaixo? Uma questão que gera bastante dificuldade pelo formato como esse circuito está montado. Bom, calcular a diferença de potencial entre A, que é esse ponto aqui, e o B, que é esse ponto aqui. Para resolver esse exercício, nós vamos aplicar a lei das malhas, que é uma das leis de Kirchhoff, tá bom? Então notem que é um exercício um pouco complicadinho, porque nós temos aqui do lado esquerdo uma malha fechada, ó, na qual circula uma corrente I. E aqui na direita nós temos uma outra malha fechada que circula uma corrente que eu vou chamar de I', tá bom? I'. Então o que acontece aqui é que nós temos duas correntes circulando. E aqui no meio, que corrente que passa? Bom, já já a gente fala sobre isso. Se eu considerar essa malha da esquerda, uma malha simples, né, ou um circuito simples, eu posso usar a Ampoilet, que diz que a corrente numa malha fechada, ou num circuito simples fechado, é a DDP, dividido pela resistência equivalente. Então a gente percebe que ali está circulando uma corrente de meio ampere. Agora, se eu fizer a lei de Ampoilet na segunda malha, ou na malha da direita, né, que a corrente é I', a mesma coisa, a DDP é 5, dividido pela soma dos resistores do circuito, que é 2 mais 1 mais 2, o que vai dar 5 sobre 5, portanto 1 ampere. Aqui a gente tem um probleminha, olha só. Vamos só pensar comigo rapidamente. Vamos supor que essa corrente que está circulando aqui, ó, saia daqui, né, meio ampere, que foi a corrente que a gente acabou de calcular ali, meio ampere. Então passa por aqui meio ampere, chega aqui e vira 1 ampere. Eita, ganhou corrente no meio do caminho. É estranho isso, né? E depois é o seguinte, essa corrente vem, fecha, ela passa por aqui, ou né, num sentido no, depois ela volta. Bom, enfim, a conclusão que a gente chega aqui é que esse ramo do meio, eu sei que essa parte para mim também é um pouco forçada, mas o fato é que aqui não passa corrente, certo? Porque nós temos uma malha fechada funcionando aqui, uma malha fechada percorrendo ali. E aqui nesse meio não passa corrente, então nós não temos corrente passando aqui nesse meio. Tá? Porque senão a corrente, como eu disse para você, ela teria que ir e voltar, seja desse, por exemplo, aqui, ó, sair, né, chega aqui 1 ampere, vai, passa por lá meio, depois volta. Então a conclusão é, esse ramo do meio não passa corrente. Bom, dito isso, como é que eu vou calcular então a diferença de potencial de A até B? A lei de Kirchhoff diz que se você somar todos os potenciais ou diferenças de potenciais entre os pontos A e B, você tem a DDP dos pontos, entre os pontos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos sair do ponto A aqui, lembrando que esse ponto A é o mesmo ponto que aqui, tá, pessoal? Tanto faz eu sair desse ou daquele ponto. E vou chegar aqui no ponto B. Então eu vou percorrer esse caminho, ó. Saindo de A, eu vou subir por aqui, vou passar aqui, vou descer aqui e cheguei em B. Essa é uma possibilidade, tá? Poderia fazer outro caminho? Poderia sair daqui, passar aqui, fazer assim, ir reto, ou poderia chegar aqui, descer, fazer assim e chegar no B do mesmo jeito. Os dois jeitos dão certo, tem que chegar na mesma resposta. Então vamos lá, ó. Fazendo a somatória dos pontos. Saindo do ponto A, a primeira coisa que eu encontro é uma fonte de tensão. Estou entrando pelo negativo porque eu estou indo de baixo para cima. Então, menos 6. Aí virei lá, entrei pelo 4 negativo. Então, menos 4 volts. Passei por um resistor. Então, mais a favor da corrente. 3 vezes a corrente que passa nele, que é 0. Então é 0, nem precisaria colocar, né? Mais... Aí aqui, ó, nessa malha da direita, na verdade não é mais, é menos. Porque olha só, pessoal. Esse primeiro resistor, tô falando pessoal, né? É só você que está assistindo. Esse resistor, a corrente nele, olha só. Deixa eu mostrar aqui. A corrente aqui, ó, sai do mais, faz isso aqui, ó, né? Então, se eu estou indo para a direita, eu estou indo contra a corrente. Então, é menos o valor do resistor, que é 1, vezes essa corrente que passa aqui, que é 1. Aí, desci por aqui, né? Ó, desci por aqui, estou contra a corrente. Então, menos o valor do resistor, que é 2, vezes a corrente, que é 1. Então, vamos lá. VA menos VB vai ficar igual a menos 4 com menos 6 dá menos 10. Isso aqui dá 0. Menos 1 vezes 1 é 1, menos 2 vezes 1 é 2. Então, VA menos VB igual a menos 13 volts. Tudo bem? Menos 13 volts. Tá aí. Essa seria a resposta, ou esta é a resposta
dessa questão. Espero que você tenha entendido. Um abraço, qualquer dúvida, entre em contato.